E aí, meus queridos do Mundo Edu, eu sou o Gui, aqui do Mundo Matemática, e a aula de hoje é sobre triângulo qualquer. Roda a vinheta. Mas afinal, o que é um triângulo qualquer? São triângulos que não são retângulos. Antes de falarmos sobre o triângulo qualquer, deixa eu só retomar um pouquinho o triângulo retângulo. Meus queridos, triângulo retângulo é todo o triângulo em que um dos seus ângulos internos é igual a 90 graus. Nesse triângulo retângulo, eu vou ter catetos, que são os lados adjacentes ao ângulo de 90 graus, e vou ter uma hipotenusa, que é o lado oposto a esse ângulo de 90 graus. Pessoas, em um triângulo retângulo, tu vai ter seno do ângulo como sendo o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, o cosseno do ângulo como sendo o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, e a tangente do ângulo como sendo a razão entre os catetos oposto e adjacente. Apenas no triângulo retângulo a gente utiliza essas relações, apenas no triângulo retângulo a gente utiliza o teorema de Pitágoras, em que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quando o triângulo for qualquer, não temos catetos, não temos hipotenusa, não existe teorema de Pitágoras, não existem razões trigonométricas. Para resolver problemas envolvendo triângulos quaisquer, a gente vai utilizar duas leis, chamadas de lei dos senos e lei dos cossenos. Em todo e qualquer triângulo, os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos a esses lados. Dessa forma, pegando um triângulo como exemplo de vértices A, B e C e de lados Azinho, Bzinho e Czinho, a lei dos senos diz que o nosso Azinho está para o seno do nosso ângulo com vértice em A, assim como o nosso Bzinho está para o seno do ângulo com vértice em B, assim como o nosso Czinho está para o seno do ângulo com vértice em C. A lei dos cossenos fala o quê? Que em todo e qualquer triângulo, o quadrado de um de seus lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto entre esses dois lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que está isolado. Meus queridos, a gente vai utilizar essas duas leis, a lei dos senos e a lei dos cossenos, para determinar as medidas dos lados de um triângulo qualquer. Afinal, quando que eu uso a lei dos senos e quando que eu uso a lei dos cossenos? Qualquer problema em que o exercício te fornecer uma maior quantidade de ângulos do que lados, a gente aplica a lei dos senos. Qualquer problema em que o exercício te fornecer uma maior quantidade de lados do que ângulos, a gente aplica a lei dos cossenos. Antes de mostrar para vocês exemplos práticos para aplicar a lei dos senos e a lei dos cossenos, eu preciso que tu entenda o seguinte: quando eu tenho dois ângulos quaisquer e eu somo esses ângulos resultando em 90 graus, a gente chama esses ângulos de ângulos complementares. Ou seja, sempre que a soma de dois ângulos quaisquer resultarem em 90 graus, esses ângulos são chamados de complementares. Agora, sempre que a soma entre dois ângulos quaisquer resultarem em 180 graus, a gente vai chamar esses ângulos de ângulos suplementares. Dessa forma, eu vou destacar três pares de ângulos suplementares para vocês. Os ângulos de 30 e 150 graus, os ângulos de 45 e 135 graus e os ângulos de 60 e 120 graus. Logo, o seno de um ângulo qualquer é igual ao seno do seu suplemento. Ou seja, o seno de 30 vai ser igual ao seno de 150, o seno de 45 é igual ao seno de 135 e o seno de 60 graus é igual ao seno de 120. O cosseno vai mudar só uma coisinha. O cosseno de um ângulo qualquer é igual a menos o cosseno do seu suplemento. Dessa forma, o cosseno de 150 graus é igual a menos o cosseno de 30,
Assim como o cosseno de 135 graus é igual a menos o cosseno de 45, assim como o cosseno de 120 graus é igual a menos o cosseno de 60. Vou mostrar para vocês aqui agora dois exemplos para diferenciar quando a gente vai utilizar a lei dos senos ou quando utilizaremos a lei dos cossenos. Um grupo de alunos participará de uma trilha em uma reserva ecológica. A equipe deverá sair do ponto A e chegar até o ponto C, conforme a figura. Como o percurso não poderá ser feito diretamente, os alunos deverão sair de A e passar por B, para depois chegar a C. Com isso, a distância em quilômetros a ser percorrida pelos estudantes é igual a... Pergunto para vocês, será que é possível que esse triângulo seja retângulo? Claro que não. Por qual motivo? Um dos ângulos internos desse triângulo não é o ângulo de 105 graus? A partir do momento que um de seus ângulos internos for maior do que 90 graus, a gente descarta a possibilidade desse triângulo ser retângulo. Então, se descartamos a possibilidade dele ser retângulo, para a gente calcular, determinar a medida dos lados desse triângulo, ou vai ser lei dos senos ou lei dos cossenos. Então, se descartamos a possibilidade desse triângulo ser retângulo, para a gente determinar a medida dos lados desse triângulo, ou a gente utiliza a lei dos senos, ou a gente utiliza a lei dos cossenos. Nesse triângulo do exercício, foi fornecido uma maior quantidade de lados ou uma maior quantidade de ângulos? Vocês concordam que eu tenho a medida de dois ângulos internos, que é o 30 graus e o 105 graus, e a medida de um dos nossos lados do triângulo, que é o número 2? Ou seja, eu tenho mais ângulos do que lados. Nesse caso, utilizaremos a lei dos senos. A partir do momento que tu já determinou que a lei a ser utilizada é a dos senos, tu vai completar a medida do terceiro ângulo interno desse triângulo. Não esquecendo que a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo tem que ser igual a 180 graus. 30 mais 105, 135. Para completar 180 graus, faltam 45 graus. Essa é a medida do terceiro ângulo interno do triângulo. Para a gente determinar a distância total do percurso realizado aí por esse grupo de alunos, a gente precisa descobrir a medida do lado AB, que a gente vai chamar de x. Aplicando a lei dos senos, temos que 2 está para o seno de 30, assim como x está para o seno de 45. Substituindo os valores do seno de 30 e seno de 45, temos que 2 está para 1/2, assim como x está para a raiz de 2 sobre 2. Aqui tem uma dica para vocês. Sempre que eu tiver uma igualdade entre frações e os denominadores dos denominadores forem iguais, a gente pode cancelar. Ou seja, aquele 2 do lado esquerdo com o 2 do lado direito, corta fora, que a gente pode fazer isso. Restou então, 2 está para 1, assim como x está para a raiz de 2. 2 dividido por 1 dá 2. Esse raiz quadrada de 2 que está dividindo x vai passar multiplicando 2. Logo, o nosso x, a medida do lado AB do nosso triângulo, é 2 raiz de 2. Então, a distância total percorrida por esse grupo de alunos é dado pela soma dos lados AB e BC do triângulo, ou seja, 2 raiz de 2 mais 2. Reparem nas alternativas que ele fatorou essa soma, colocando o número 2 em evidência. Logo, a resposta vai ser 2, abre parênteses, que multiplica raiz de 2 mais 1, fecha parênteses. Gabarito, letra C. Vamos a outro exemplo envolvendo triângulo qualquer. Entre os pontos A e C, localizados na margem de um lago, será estendido um cabo com boias sinalizadoras que demarcará a parte permitida para o passeio de pedalinhos. Para a compra do material a ser utilizado, é necessário determinar a distância entre esses pontos. A medição direta da distância entre A e C não pode ser realizada, pois fica sobre a superfície do lago. Assim, marcou-se um ponto B intermediário, de modo que as distâncias entre AB e entre BC pudessem ser feitas sobre terra firme. Sabendo que a distância entre AB é 100 metros, que a distância entre BC
é 60 metros e que o ângulo com vértice em B, determinado por ABC, é 120 graus, a distância entre A e C em metros é. Agora, deem uma pausa no vídeo e tentem desenhar o que está no nosso contexto. Vou te dar 5 segundos, 10, 30. Verifiquem se o triângulo de vocês está igual ao meu aqui. Eu tenho os pontos A e C sobre as margens do lago e tenho um ponto B sobre terra firme. A distância entre o ponto A e o ponto B, 100 metros. Entre o ponto B e o ponto C, 60 metros. Entre o ponto A e o ponto C, X metros. E o ângulo formado no vértice B é de 120 graus. Reparem que nesse problema foi fornecido uma maior quantidade de lados do que ângulos. Eu tenho a medida de 2 lados e a medida de um ângulo interno. Quando eu tenho mais lados do que ângulos, a gente utiliza a lei dos cossenos. Observação muito importante. A gente sempre isola o lado oposto ao ângulo fornecido pelo exercício. Aplicando a lei dos cossenos, temos que x ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 100 ao quadrado menos 2 vezes o 60 pelo 100 vezes o cosseno de 120 graus. Não esqueçam que o cosseno de 120 graus é igual a menos o cosseno de 60. O cosseno de 60 graus é 1/2. Logo, o cosseno de 120 graus é igual a menos 1/2. Dessa forma, temos x ao quadrado igual a 3.600 mais 10.000 menos 2 vezes o 6.000 vezes menos 1/2. Menos 2 vezes 6.000 vezes menos 1/2 dá 6.000 positivo. Então temos que x ao quadrado é igual a 3.600 mais 10.000 mais 6.000. Essa soma resulta em 19.600. Logo, x ao quadrado é igual a 19.600. Extraindo a raiz quadrada em ambos os membros, concluímos que x é igual a 140 metros. Bom, gente, na aula de hoje falamos sobre resolução de triângulos quaisquer, que a gente utiliza a lei dos senos e a lei dos cossenos. Era isso, sigam o plano de estudo de vocês e vamos juntos ao topo do Enem. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo. Vocês viram que eu falei um grande beijo, né, cara? Um grande beijo. É que é um grande beijo, sim. Um grande beijo. Ah, não chega.